Bem-vindos ao meu diário visual. Dessa vez vou levar todo mundo para a Antártida, que foi a minha viagem de aniversário do ano. De todas as vezes a gente já tinha ido pro Egito, já foi pra Islândia, o ano passado foi Galápagos, e esse ano quis fazer uma coisa muito diferente. E pensei, por que não Antártida? A ideia da Antártida surgiu realmente por ser um lugar inóspito, pensando eu que era inóspito, mas vocês vão ver que não. E longe, mas ao mesmo tempo perto. Eles acabam tendo o mesmo fuso que nós. Às vezes acontece da gente mudar o fuso, o celular muda o fuso, a gente fica com o fuso da Nova Zelândia no meio do caminho, mas acaba sendo o mesmo fuso do Brasil. Então vou contar desde o princípio, né? Como que a gente chegou lá. É muito simples. Para ir para a Antártida, primeiro tem que ir para Buenos Aires, depois de Buenos Aires para Ushuaia, que é considerado o fim do mundo, literalmente, a cidade do fim do mundo. E de lá nós tomamos um cruzeiro. Tem cruzeiro de vários dias. Nós escolhemos de 10, que era o menor tempo. Só perguntando, nós quem? Eu e o Léo, que vocês vão ver nas fotos, nos vídeos, ele sempre tá lá comigo. E ele foi a pessoa que menos queria ir para a Antártida. Ele disse que não tinha como, porque o barco ia balançar muito, que a gente ia enjoar. Detalhe, porque ele dizia isso? A gente tá passando ali pela passagem do Drakkar e é a passagem mais agitada do mundo. Então, realmente, o barco balança muito. A ideia foi, para mitigar isso, irmos num barco maior. Então, nós pegamos um barco de mais ou menos 400 pessoas. E foi incrível, porque até o capitão do barco, na viagem, disse assim que foi a viagem mais tranquila que ele fez, assim. O mar estava tranquilíssimo, super calmo. E a gente foi no dia 9, a gente chegou lá em Ushuaia dia 9 e ficamos até no dia 19, ou seja, 10 dias no barco. Na minha cabeça, só de estar no barco e ir pra Antártida já era uma super coisa. Mal sabia que chegando na Antártida a gente poderia pisar realmente no continente, a gente pôde nadar. Spoiler, sim, nadei na água. E também caminhar com os pinguins. Chegando em Ushuaia, eu sabia que não haveria o carimbo da Antártida, porque, bom, a Antártida não é um país, e tampouco uns consideram outros não como continente. Mas eu tinha visto que chegando no centro de turismo, eu conseguia carimbar meu passaporte. E fiz isso. Agora eu tenho um carimbo da Antártida. Eu acho que esse é o carimbo mais especial para mim. Depois disso, a gente foi pro barco. O barco já partiu no dia 9. Para chegar no continente, enfim, Antártida, a gente leva mais ou menos 2 dias. Chegando lá, começam os passeios. Era sempre 2 passeios por dia. O primeiro no bote, que eles chamavam de cruzeiro, e o outro passeio, que era o das caminhadas. Um era sempre de manhã e o outro era na parte da tarde. A parte dos cruzeiros era para nós vermos animais. Então, nós vimos pinguins, os pinguins nadando. Gente, é a coisa mais linda do mundo, assim. Eu nunca tinha visto o pinguim nadando, muito menos saltando. Eu tinha visto golfinho, mas pinguins não. Vimos também baleias, orcas, a foca-elefante, a que come pinguim, assim, gigante. Então foi uma experiência muito rica nesse quesito, assim, de conhecer os animais da região. Detalhe, nós temos pinguim somente no Polo Sul. No Polo Norte não temos pinguim. Assim como não temos urso polar no Polo Sul e só temos no Polo Norte. Então o objetivo mesmo era ver as espécies de pinguins. Nós vimos 3. Uma delas era a Adélie, outra era a Gento, e a terceira, eu vou colocar o nome pra vocês, que agora eu não me lembro, mas era uma que tinha como se fosse uma barbinha, assim, uma gracinha, e cada uma delas tinha uma característica diferente, assim, de vivências diferentes. E por que a escolha de ir em janeiro pra Antártida? Alguns fatores. Primeiro, que lá, como aqui, é verão, então você consegue chegar lá tranquilamente de barco, porque no inverno a gente chega em temperaturas menos 30 graus e tá tudo congelado, inclusive o mar, então não teria nem como nós chegarmos lá. E as excursões só saem no verão. A segunda coisa era que os pinguins, eles têm os filhotes agora em janeiro. Então foi a ideia de ver as famílias dos pinguins no seu habitat natural. Então conseguimos ver isso, assim, a gente não podia chegar perto dos pinguins, isso é uma regra, né, uma regra internacional. Nós não podíamos sentar no chão, não podíamos colocar a nossa bolsa no chão, não podíamos, enfim, tocar em nada, e muito menos no pinguim, e tinha uma distância de 5 metros deles. Então a gente via eles passando e não podíamos, enfim, né, chega a dar espaço para eles, era super legal. Eles paravam, a gente parava, a gente saía e eles continuavam o caminho deles. E foi super especial, assim, essa vivência, né? Ver com os nossos próprios olhos. A gente viu até a foca, a gente não viu a foca comendo um pinguim, mas a gente viu realmente ela toda, assim, do lado dela ensanguentada, né? Então foi uma cena, assim, meio National Geographic, da vida real. Até brinquei e coloquei isso na minha bio do Insta, assim, né? Eu vivo aventuras National Geographic, mas na vida real. A respeito do cruzeiro, foi como eu disse pra vocês, um barco grande. A maioria
são idosos canadenses e australianos que estavam com a gente. Eu vou deixar algumas imagens para vocês verem do barco. Super confortável, assim, parecia realmente um hotel. Tinha academia, tinha sauna, tinha piscina, tudo, assim, as piscinas eram fora do navio e o pessoal, menos 2 graus, menos 1 grau, tava super de boa nadando, né? Também, né, enfim, eles vivem nos países mais frios. Então foi muito legal também essa experiência de conviver com outras nacionalidades e ver como eles também estavam tão animados quanto a gente. E era um barco científico, então qual é a diferença de um cruzeiro normal para um cruzeiro científico? A gente tinha aulas lá, então tivemos aulas de pinguim, aulas de orca, aulas de golfinhos, aulas de baleias, então tudo que nós víamos, nós aprendíamos um pouquinho como que era ali, como eles viviam na natureza. E fora isso, teve as partes mais icônicas da viagem, né, 2 delas, que você podia ou pular do barco, tinha uma parte, né, que você podia fazer um trampolim e pular na água, ou tinha a parte que você podia entrar na água, como se fosse nadar na praia. Ai, gente, vou ser sincera, primeira vez que era pra pular, eu morro de medo de pular, assim. Fiquei, ai, eu não vou. E super me arrependi depois, porque que outra oportunidade eu vou ter de pular no mar Antártico. E o Léo pulou e tudo mais. E da segunda vez, que era pra entrar, aí eu falei, não, dessa vez eu vou. E pedi até pro Léo gravar, eu vou deixar pra vocês o vídeo, assim. Eu tava super nervosa e a água, gente, é muito gelada. A água tava... Ah, parte interessante. Eles me deram um certificado que eu pulei. Então, aqui eles falam que eu pulei no dia 18. A temperatura tava 2,5 graus e a temperatura da água tava 1 grau. E eu nunca tinha entrado numa água tão gelada, assim. Parece que a água começa a corroer você, assim, sabe? Começa a doer mesmo. Gente, eu fiquei pouquíssimo. Vocês vão ver no vídeo aí. Fiquei pouquíssimo. Mas foi uma experiência muito legal. E fora os ambientes, assim, parece que você tá em outro planeta, sabe? E um spoiler também, eu vou deixar no final pra vocês alguns cartões postais das fotos que eu tirei, que eu julgo que são as mais bonitas, pra vocês verem, assim, que legal, assim. Não é inóspito como eu imaginava, assim. Acho que foi uma experiência muito positiva. E certamente tá no meu top 3 viagens que eu já fiz. Agora que vocês viram meus cartões postais, eu gostaria muito que vocês continuassem me seguindo, que vai ter viagens icônicas ainda, fora as que eu já fiz. E é isso, me acompanhem também no Instagram, porque no Instagram eu acabo colocando os meus bastidores, coisa que eu não faço no YouTube. Então, vem comigo pra próxima.